Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lição número 5. Ela fala ali das propriedades das operações e o uso da calculadora. Logo lá no início da página 34, ele vai trazer um exemplo ali para vocês da mãe do Pedro, que comprou 3 caixas de ovos igual a essa. Cada caixa de ovo a gente sabe que tem uma dúzia, né? São 12 ovos ali, mas se a gente tivesse dúvida ali também, a gente podia contar um por um. E aí ele quer saber quantos ovos a mãe dele comprou. E ele vai trazer 2 formas para você resolver essa questão. Você poderia somar todos os ovos, né? 12 ovos da primeira caixa, mais 12 ovos da segunda caixa, mais 12 ovos da terceira caixa, que funciona, não tem problema nenhum. Mas quando a gente tem parcelas iguais, como esse caso, né? Veja que apareceu 3 vezes o número 12. Olha só o que eu falei para vocês, 3 vezes. Exatamente. A multiplicação, ela é uma adição de parcelas repetidas. Então, em vez de eu escrever 12 mais 12 mais 12, eu poderia fazer 3 vezes 12, que também chegaria no mesmo resultado. Então, nessa aula ali, a gente vai aproveitar alguns exercícios para trabalhar com essas formas diferentes de fazer as operações, né? Outra forma também, que a gente já conversou um pouquinho na aula anterior, e eu falei, né, quando a gente estava trabalhando ali com o sistema monetário, que a ordem que você fazia ali a operação não alterava o resultado, né? Por que isso não acontece? Existem ali algumas propriedades na matemática, né? Mais pra frente vocês vão estudar elas também de novo. Mas essas propriedades, elas te indicam justamente isso. Que não importa a ordem que você faça uma adição, o resultado final sempre vai ser igual. Então ele tem ali o exemplo do Pedro e da Júlia, né? Que eles vão fazer a mesma conta, mas na hora de fazer a adição, eles usaram parcelas em ordens diferentes. Por exemplo, a conta que eles precisavam fazer era 250 mais 500 mais 100. O Pedro, para facilitar os cálculos dele, resolveu começar aqui, ó, com o 500 mais 100, que chegou a 600, e depois ele somou com os 250, que deu o resultado 850. Está certo? Está certo. Agora, a Júlia, ela não quis seguir essa ordem. A Júlia quis começar primeiro na ordem que apareceu ali a operação, 250 mais 500, chegou em 750. Tinha que somar mais 100, resultado final igual. Então, a gente tem mais um exemplo aqui, que a ordem que você faz a operação, né, a ordem das parcelas, não altera a soma. Agora, vamos direto ali para algumas questões, vamos verificar dentro dessas questões como a gente pode usar essas diferentes propriedades, essas diferentes formas de fazer as questões. Vamos começar ali então na página seguinte, vamos lá para a página 36 e juntos vamos fazer a questão número 2. Utilize os conhecimentos obtidos nas aulas sobre as propriedades das operações para marcar as alternativas que estão corretas. Então, essa questão ela vai ajudar até um pouquinho a aprofundar o que eu acabei de falar para vocês, porque a gente precisa, nessa questão, olhar todas as frases para verificar quais estão corretas e quais não estão e por quê. Não tem como fazer essa questão sem olhar para cada uma delas, porque pode ter mais que uma. Ó. Ele falou ali, ó, marque as alternativas. Então, pode ter mais que uma ali, né? Pode ser todas, pode ser 2, 3. Como que a gente vai descobrir isso? Olhando para cada uma delas. Vamos para a primeira? O cálculo 120 mais 200 e 200 mais 120 tem resultados iguais? Sim, é o que eu falei para vocês ali, né? A ordem que você vai fazer essa operação não altera o resultado. Prof, tô com dúvida, não tive certeza. Faz a prova real, né? Faz a operação ali, ó, 120 mais 200 ou 200 mais 120. Observe que você vai somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e em ambos os casos você vai obter o mesmo resultado. Então, é mais uma prova de que essa propriedade funciona, né? E você vai lá marcar um X nessa primeira porque ela está correta. Segunda afirmativa, as operações 50 mais 10 e 50 mais 10 vezes 10 têm o mesmo resultado, aqui ele já não está correto. Eu sei que eu falei ali para vocês que a gente pode transformar a adição de parcelas repetidas em multiplicação, mas não seria 10 vezes 10. Como que eu transformo isso em multiplicação? Eu tenho que ver quantas vezes o 10 está aparecendo. E ali eu tenho 2 vezes o 10, então eu poderia escrever ele assim, e não 10 vezes 10, tá? Na dúvida, você faz a conta e você vai verificar que essa está incorreta, ok?
Próxima, multiplicar 20 vezes 10 ou 10 vezes 20 traz mais resultado? Sim. Assim como na adição, na multiplicação você também pode alterar, né? Aí a gente diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas por que isso? Por que funciona na multiplicação? Porque eu falei para vocês que a multiplicação é uma adição de parcelas repetidas, então também iria funcionar da mesma forma, né? 20 vezes 10 ou 10 vezes 20, em ambos os casos ali vai chegar em 200, então está correto. Também podemos aplicar a propriedade ali. E a última frase, 3 vezes 30 tem o mesmo resultado se somarmos 30 mais 3 mais 30. Não, né? O que indica a multiplicação? 3 vezes o 30 aparecendo. Foi o que eu falei para vocês lá no início, ó. Então, ele seria 30 mais 30 mais 30. Aquele número aqui, ó, na frente da tua multiplicação, mostrou para você que você tem 3 vezes o 30 aparecendo, ok? Então, essa está incorreta, certo? Vamos fazer mais uma questão? Vamos agora para a questão 4, ali na página 37, ó. Então, vamos lá. Seguindo com as atividades, a professora pediu para Tiago calcular mentalmente a adição 550 mais 320 mais 85. O Tiago pensou 550 mais 405 igual a 955. O que ele fez aqui, ó? Ele primeiro fez essa operação. Ele utilizou ali o que ele considerou mais fácil, porque a professora pediu mentalmente, e seguiu nessa ordem para depois somar com a primeira parcela. A outra maneira de realizar esse mesmo cálculo, como você faria? Para mudar o que o Tiago fez, o que a gente teria que fazer aqui seria somar primeiro o 550 com o 320. Tá? Você pode armar a continha aqui, ou seguindo ali o que a professora falou, mentalmente, né? Aí você soma na sua cabecinha ali, ó, 0 da unidade, com o 0 da unidade continua 0, tenho duas dezenas do 320, com 5 dezenas do 550 dá 7, e 5 mais 3, 8. Essa é uma estratégia que você pode utilizar para fazer os cálculos mentais, tá? E aí depois no final você teria que somar a última parcela, né? Faltou ali então o 85. Então, uma outra forma de fazer, ao contrário do que o Tiago fez, seria utilizando a primeira e a segunda parcela que ele apareceu, para depois só lá no final você utilizar a última. Veja que o resultado é igual. Então, mais uma questão para mostrar para vocês que a ordem que você faz ali, a operação não vai alterar o resultado, ok? Vejo vocês agora, então, no nosso próximo vídeo para fazer a nossa próxima lição. Até lá!